pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos no painel Reaction Crime. E como é um programa muito especial, a gente reuniu metade do Ocidente aqui nesse programa, porque nós estamos com a doutora Sandra, ela que tem ligações fortíssimas com a ONU, já trabalhou com o FBI, é uma advogada poderosa, viaja o país inteiro, vocês não têm noção. Eu falo com ela, ela está em tal lugar, está viajando, está voando, e vai entrar de férias. Ela concedeu essa participação super especial aqui no programa. Doutora Sandra, boa noite. Estamos muito felizes em receber a senhora aqui. Também decidi que ia ser legal a gente trazer as convidadas mais polêmicas, porque hoje os debates foram quentes, que a gente teve nos episódios anteriores, e era muito legal vê-las novamente e a gente vê todo mundo nessa interação. Boa noite, doutora Sandra. Boa noite, tudo bom? Nós também estamos com ela, que quando falam, gente, na União Europeia, já me vem ela logo na cabeça. Verônica, ela é uma cidadã francesa, dá licença, porque isso não é para todo mundo, é apenas para 75 milhões de franceses, e ela que traz, vocês já viram o canal dela, depois a gente vai falar mais do canal dela no final, mas é Crimes Franceses, então tem uma perspectiva francesa hoje aqui, e uma perspectiva americana, de uma advogada, e hoje você já me conhece também, nós vamos discutir um pouco do que eu puder, dentro da visão de psicanálise, de psicologia, da história que nós vamos ouvir. Boa noite, Verônica. Boa noite, doutor Gustavo. E a doutora Sandra, ela vai ser a nossa counter. Então, ela vai contar a história, nós não sabemos absolutamente de nada. Então, como eu já disse todas as outras vezes, não é uma ação. As regras, pessoal, eu explico antes da gente começar a gravar as regras do painel, tá? Que é quando o debate começa. Mas a história a gente não sabe nada. A Verônica sabe muito menos do que eu, e eu sei muito menos do que ela. Então, a gente está na mesma linha, vamos ser completamente pegos de surpresa e vamos reagir a essa história incrível que a doutora Sandra reservou para nós. E nós também estamos com a Ana Paula, a nossa mediadora, minha irmã. Ela vai estar mediando o painel, o debate. Então, Paula, boa noite. Boa noite, Verônica. Boa noite, doutora Sandra. Agora contem, a palavra é com você. O caso de hoje é um caso que aconteceu nos Estados Unidos em 2015. Envolve uma família de 7 pessoas, onde 5 dessas pessoas perderam a vida. Vamos voltar aqui um pouquinho para saber a respeito desse caso. A história de Michael Bever e April Bever. Eles tiveram 5 filhos, idades de 12, 7, 5, 2, vários filhos. E eles eram um pouquinho, eu diria que rígidos na educação dos filhos. É muito comum aqui nos Estados Unidos os pais quererem educarem os filhos em casa, e não mandam para a escola e eles educam os filhos em casa. Então, essa família era uma família dessa, que as crianças nunca frequentaram uma escola. Mas tinha o pai e a mãe os ajudando nessa parte acadêmica deles. Portanto, os vizinhos disseram que eles nunca nem souberam que tinha uma família ali com tanta criança, e pasmem, tantas crianças, adolescentes, sabe, 5, 7 anos, são pequenos ainda, tal, 13, 12 anos, como que ninguém nunca viu? Eles disseram que não viram, ou seja, então as crianças não tinham nenhuma vida normal de uma criança, de brincar na frente da casa, ali no quintal, nem isso tinha. Tinha esses 2 irmãos que na época, o Robert e o Michael. O Robert tinha 18 anos e o Michael tinha 16 anos. Como eles ficavam muito tempo em casa, eles gastavam tempo demais na frente de computadores, com jogos. Ambos, os meninos, eles eram apaixonados por tudo que era relativo a games de assassinatos, essas coisas todas, assim. E os pais até achavam, vamos dizer, que isso era até normal. Só que o mais velho, o Robert, ele começou a trabalhar num local onde ele atendia telefone, que era um call center, que a gente chama, mas religioso, o call center dele, que era a única coisa que ele se ausentava de casa. E com o dinheiro que ele ganhava, ele começou a comprar munição, comprou revólver, ele comprou coletes à prova de bala, e ele começou a comprar, estocar, e pasmem, os pais sabiam. Ah, mas tudo bem, não tem nada demais. E esses 2 irmãos começaram a pensar: vamos fazer um crime que vai abalar este país. Se alguém acha que tirar a vida de uma pessoa ou outra é pouco, o que eles pensaram? Vamos acabar com a nossa família inteirinha
e vamos depois sair às ruas aleatoriamente, atirando em quantas pessoas nós pudermos. O objetivo inicial eram 500 pessoas, mas era o que eles esperavam. Então, naquele dia, em casa, os dois irmãos resolveram conversar entre eles por semanas. Eles estavam programando como é que ia ser o momento, né? Aí o Robert e o irmão dele resolveram que naquele dia eles iam tirar a vida de toda a família. Eles chamaram a filha, a irmã mais nova, a do meio, diria assim, de 13 anos, e falou: vem aqui dar uma olhadinha no computador. E que ela veio. Quando ele veio, ele veio com uma faca e cortou o pescoço dessa, que foi uma das duas únicas sobreviventes da casa, né? Só que ele pensou que tivesse deixado-a para a morte. Aí depois disso ele foi, atacou o pai, atacou a mãe, atacou todos os irmãos, o de 12, o de 5, o de 7. Ele só não fez nada contra a menininha de 2 anos. Então, mas, milagrosamente, essa menina de 13 anos sobreviveu. Foi a única sobrevivente, a de 2 anos que não participou disso. Só que nesse momento que tudo isso estava ocorrendo, o menino de 12 anos, antes de perder a vida, ele conseguiu ligar para a polícia. E ele contou o que estava acontecendo dentro de casa. E é triste de imaginar que um menino de 12 anos teve que fazer isso e acabou ali. Só que nesse momento, quando a polícia chegou, o objetivo deles, inicial, é que eles iriam cortar a família todinha em pedacinhos, né, colocar dentro de uns containers, né, e depois colocar em cima da casa, no sótão lá, e deixar, né. Só que quando a polícia chegou, eles tiveram que fugir. Então não deu nem para fugir com as armas, com as coisas todas que eles tinham. Se a polícia não tivesse chegado, eles teriam saído na rua e teriam, não vou dizer que matar 500 pessoas, mas eles teriam eliminado bastante gente, ou ferido muita gente. Aí eles correram para o meio tipo de um matagal, e a polícia atrás deles, né? E os prendeu, levou para a delegacia, e o julgamento todo foi muito bizarro. O Robert disse que ele estava muito orgulhoso do que ele fez. Já o de 16 anos parecia um pouquinho assim mais movido, tipo assim, eu não vou dizer que eles mudaram a história. Tem duas coisas aqui que depois eu vou querer até saber na psicanálise como é que você interpretaria isso. Eles falaram abertamente que eles queriam fazer isso porque eles queriam ficar famosos. Portanto, ambos também falaram que o pai era um homem muito violento com eles. Inclusive, a menina de 13 anos que sobreviveu confirmou isso, que era verdade. Os pais eram muito violentos. Teve uma briga lá, uma coisa assim besta, de adolescente, de criança. O pai acabou também pegando o menino pelos cabelos, jogando escada abaixo, a mãe veio, esbofeteou o filho, sabe, coisas de adolescentes, briguinhas assim. Então, infelizmente, isso ocorreu. O Robert veio a pegar prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Ele foi julgado no tribunal adulto. O irmão dele, de 16 anos, também foi julgado no tribunal adulto. Portanto, por ele ser menor de idade, ele não pegou a prisão perpétua. Portanto, é assim, foi dada a prisão perpétua, porém com direito à liberdade condicional, que ele poderá peticionar após ter cumprido pelo menos 35 anos da prisão. Então, esse é o caso de hoje. Vocês já conheciam esse caso? Não. Terrível, né? Nunca ouvi falar. Hector Gustavo, você tem 60 segundos para dar as suas primeiras impressões sobre o caso. Nossa, a gente vai ter bastante perguntas para fazer, gente, mas assim que assim, pelo menos uma coisa, a princípio eu tinha pensado que era uma família saudável e funcional, né? Depois que falou que o pai era violento, então já deu para se perceber um pouco de onde vem essa agressividade. De alguma forma eles tiveram alguma semente disso já dentro de casa. Mas aí tem mais fundamentos acerca dessa. Eu vou querer saber mais disso, de onde eles se espelharam, assim, que eles queriam ser famosos, eles deram mais indícios, eles ficaram inspirados através de outros serial killers, de outros monstros que apareceram e que fizeram essas coisas e que aparentemente ganharam essa fama que é tão que foi tão atraente para eles. E outra coisa que me chamou a atenção foi a falta assim de
do completo amor, assim, pela que eles tinham. Hector, o seu tempo acabou. Hector, Verônica, a senhora tem 60 segundos para dar as primeiras impressões. Eu estou chocada, porque eles eram adolescentes e eu fico assim de boca aberta de saber como que um adolescente tem uma mente doida dessa. Eu não tenho estudo nessa área de psicanalista, de psicólogo, não tenho estudo. E toda vez que eu vejo casos assim, eu fico muito assim, uau, como que uma mente humana vai para um lado tão mal? A gente tem que escolha do bem e do mal. E como o Dr. Gustavo falou, qual foi o exemplo que eles tiveram? Muitos dos casos que eu conto no meu canal, eu vejo que a infância foi sofrida, teve algum trauma de infância que leva a pessoa a fazer tudo isso. O que aconteceu? Por que eles queriam ter essa fama? Por que era tão importante? Enfim, chocada. Conter, a senhora tem 60 segundos para dar as suas segundas impressões. Neste caso, como eles assistiam aqui nos Estados Unidos, a gente sabe, é a coisa mais comum do mundo, estudantes vão lá na escola, elimina um monte, mata várias pessoas, e é algo que eles achavam que era legal. Nossa, olha só, eles ficam famosos, você fala na televisão a respeito, mataram 10, 15, 20, então nós queremos ainda ficarmos mais famosos, vamos conseguir um número maior de pessoas. Então, a ideia deles partiu disso, primeiramente, mas, segundo eles, como eu falei anteriormente, eles conciliaram, vamos dizer, a vontade de ficar famoso também com a revanche ao pai, que era uma pessoa abusiva. Só não entendo por que os outros filhos, ele enfiou isso tudo no meio, uma criança de 12, 13, 5 e 7 anos, não entra na minha cabeça também, não entra. Agora nós vamos para o debate aberto, onde vocês terão 3 minutos. Acho que uma coisa que chama muita atenção é o fato de não ter sido um só, é os dois. É o primeiro caso que eu vejo que são 2 membros da família que decidem fazer um massacre desse tamanho. Eu nunca tinha escutado falar. Eu acho que isso, assim, é uma dinâmica raríssima. Esses 2 irmãos, então, eles eram muito unidos? Como é que era esse histórico deles? O que a senhora sabe a respeito da convivência deles 2? Eram completamente distantes do bebê, que era praticamente um bebê, e da outra menina de 13 anos? Como é que era a dinâmica do relacionamento em casa? Sim, por causa da diferença de idade, né, fugindo depois do menino de 18 e 16, depois já viria a menina de 13, que também aí já é menina, eles não queriam envolver nisso. Aí depois já vai outra criança, 12, 7, 5. Então não tinha aquele entrosamento familiar, aquela unidade familiar. Então era mais mesmo os 2 irmãos o tempo todo. E só lembrando a vocês, para vocês terem ideia, eu esqueci de falar isso, porque eles cortavam, né, usaram facas, né, para fazer tudo isso, apesar que eles tinham armas, tá, mas eles usaram facas. Mais de 100 ferimentos foram feitos nessas 5 pessoas que perderam a vida. Faça conta de quanta brutalidade eles precisaram usar para infligir 100 facadas em 5 pessoas. É absurdo o número. Então, presos penitenciárias diferentes? Sim, eles estão em presídios diferentes. Foi uma das primeiras coisas que eu quis saber, né? Será que colocaram junto? Vai ser o terror do presídio. Foi uma das primeiras coisas que eu tentei saber. Com certeza. De 2, assim, isso é muito raro. Olha, assim, tô impressionado no nível de... Quanto tempo eles ficaram planejando isso? Meses, segundo eles. Não tem um número certo, mas segundo ele, meses. Mas E ele já eles estava falaram comprando isso há quase um ano, pelo menos, né? no começo, eles estavam planejando atacar a primeira família, depois o grande massacre, ou eles inverteram a ideia posteriormente? Não. Quando eles começaram, o mais velho, né, que ele usava o dinheiro que ele trabalhava, né, para poder comprar essas coisas, no começo eles não formularam uma ideia de extinguir a família ou outras pessoas. De início era somente por causa dos jogos, dos videogames, de violência e tal. Só que naquele período de um ano que eles estiveram ali, eles começaram a imaginar de fazer algo para chocar a nação. E segundo eles, chocaria a nação e se eles pudessem eliminar a família e o maior número de pessoas possíveis. Então eles queriam que o crime não fosse uma coisa banal, tinha que ser algo substancial para chocar a nação. E chocou, né, infelizmente. Aconteceu em que ano? Foi em 2015. Hector, Verônica, a senhora tem 60 segundos para levantar questões pertinentes que a senhora achou do caso. Sandra, da onde vinha essa raiva contra os outros irmãos?
porque você falou aí mais de 100 golpes que eles fizeram. Por quê? Porque eles tinham raiva dos irmãos. Com o pai, ok, dá pra entender, o pai era violento, mas os irmãos, por quê? Acho que quem responderia melhor isso seria o Gustavo, mas eu partindo do princípio, vamos supor, se eu tivesse que fazer a defesa de algum deles como advogado, eu diria o seguinte: obviamente, eles foram criados em um lar que disfuncional. Então, ali mesmo, a vida deles, o dia a dia, não era de uma família comum. E por não crescerem, provavelmente, com amor, primeiro local, eles não tinham, vamos dizer, uma convivência externa com o mundo, a não ser aquele trabalho que o menino ia lá por algumas horas e voltava, né? Eles não tinham amigos, eles não se socializavam. Então, o mundinho deles era praticamente dois irmãos dentro de um quarto jogando videogame com violência. Eu acho que tudo isso acaba pesando e muito na cabeça de adolescentes, principalmente quando eles não têm absolutamente nada do mundo externo, vamos dizer assim, para eles saberem o que é certo, o que é errado. Então, eu diria que tudo isso aconteceu pelo lar disfuncional que eles tiveram, a falta de socialização desses meninos e essa loucura, essa fissura por videogames contendo violência. Para mim, a única coisa que eu explicaria seria isso mesmo. O grau de violência do pai, ele era mais fisicamente, verbalmente, manipulação? Como é Não, que... violência física mesmo, por causa de pequenas brigas dentro do lar, qualquer coisa, era tapa para lá, murro para cá, era uma família assim bem... E a mãe também, que chama atenção, né? Obviamente que mulher também praticar violência, mas é tão estranho você ouvir uma adolescente fez uma coisinha bobinha dentro de casa, vem o pai puxando o menino pelas escadas e a mãe vai, enfia a mão na cara do menino. É difícil acreditar que essa é a forma de educar uma criança, não podia sentar, falar, olha, você fez isso errado, tal. Para você ver, ali era todo mundo disfuncional dentro daquela casa. A mãe também era violenta? Violenta também, com eles. Mas eles dizem que o pai era mais. Mas a mãe Ah, também era. Porém, a menina de 13 anos, como eu falei, ela confirma realmente. então os dois eram. Uhum. Então provavelmente eles nunca conseguiram. Assim, ó, para um filho se virar contra o pai, né? Quando eu digo me virar, é desse jeito assim, tá, gente? Não é de uma forma emocional que eu tô falando, né? Tô moderando nas palavras, mas para se virar, tem algumas explicações base de psiquiatra, que são problemas mentais, rompimento, tá? Então, esse rompimento, ele pode ser que em algum período da vida haja um corte na relação entre pai e filho, né? Ou entre pai e mãe, ou entre filho e mãe, e aí haja esse rebate violento para cima. Ou então, nós temos a opção que é quando nunca houve uma construção de laço afetivo. Uhum. Então, hoje em dia já é muito comum filhos que são amados não se sentirem amados, imagina num lar abusivo. Você não vai se sentir amado nunca. Então, eu acho que também é importante a gente ressaltar sobre os videogames, que tem, não sei a opinião, né, dos convidados, eu responsabilizo muito, assim, vamos dizer, uns 30%, 40%, porque o videogame transmite uma construção visual muito forte, principalmente quando você não tem outros contatos. Como essas crianças já não tinham experiências de conversar com outros colegas, de ver o mundo fora daquela casa, eles ouviam pela televisão. E acho que se uma pessoa só vê o mundo pela televisão, e vamos considerar que a televisão já é um lugar violento, e aí você olha para dentro de casa, também é violento, a gente não tem como esperar que eles vão sair carinhosos. Então, videogame tem essa responsabilidade. Eu acho que um assunto auge foi essa questão deles quererem ser famosos, também parte de uma responsabilidade midiática, porque a forma como a mídia retrata é mais do que noticiar, às vezes parece que o assassino está sendo parabenizado, né? Tem um filme de um serial killer, que eu não vou falar o nome aqui para não propagar. O trailer já é um monte de música de fuga, quando ele está assistindo um monte de música assim que você olha e parece que ele é o... chega num ponto que você está assistindo o filme e você está torcendo por ele ali, mesmo sabendo as coisas ruins que ele fez. O que conhece a história acha que ele é inocente, por conta da romantização sistemática que ele fizeram. E isso transmite uma imagem negativa, porque a pessoa passa a se identificar de alguma maneira com as características positivas que aquele monstro tem. Porque todo monstro tem características positivas. Ninguém é 100% mal, como ninguém é 100% bom.
Se a gente for olhar até Hitler, a gente vai achar qualidades. Dizem que ele tratava bem as amantes e que ele fazia lindas pinturas. Então, assim, ele tinha, vamos dizer, 5% de coisa boa e os outros 95% era das piores. Então, infelizmente, esses irmãos eles absorveram toda, acho que o pior lado da humanidade mesmo, e descarregaram na família esse massacre e não tiveram tempo, graças a Deus, para fazer coisas históricas, né? Hector, pela forma de como as crianças mataram os pais, eles estavam muito carregados, né? Porque foi um assassinato totalmente brutal, poderia ter sido envenenamento, outra coisa mais leve, mas realmente eles estavam saturados mentalmente com a situação com que eles estavam vivendo? Ah, com certeza. Ela viu o tamanho da violência. Acho que já a doutora Sandra também deve saber que quando se tem 7 facadas, você já facilita para a polícia, porque é alguém do círculo mais íntimo ali. É a questão de você saber que aquele tanto ali a pessoa queria ferir, além de tirar a vida. Eu acho que os pais, não sei quanto tempo levou até os pais terem o último suspiro, mas deve ter passado muita coisa ali pela cabeça deles naquele momento. Eu, de verdade, foi o irmão mais velho, né, que teve um pouco de consciência no Não, julgamento. o mais novo, o de 16. O Robert, que é o mais velho, que ele usou até a palavra. Eu estou muito orgulhoso do que eu fiz hoje. E os familiares? Irmãos por parte de pai, do pai, da mãe, vó? Não tinha ninguém? Não. O convívio deles era praticamente reclusos. Essa família vivia em total reclusão, vamos dizer dessa forma. Acho que por causa disso que veio acabar acontecendo tudo que aconteceu. Aqui, por tudo que eu li, vi, todo mundo identificava como uma família muito reclusa, ou seja, pelo jeito não tinha muito contato com o mundo externo. Agora, só uma coisinha que me chamou a atenção, que eu não entendi por que os advogados não quiseram fazer uma avaliação psicológica. Por incrível que pareça, o advogado disse que advogado do Estado, né? O advogado disse que eles resolveram ir para uma outra linha, que não deu certo. Mas nunca foi pedida uma avaliação psicológica desta criança, apesar de, na época, na mídia, um monte de profissionais da área de saúde irem lá e falar, por que ninguém pede uma avaliação desses meninos? Não houve. Aí eu entro numa questão com a senhora. Os advogados no caso, eram advogados cedidos pelo Estado, né? Eles também têm a reputação como os advogados públicos aqui do Brasil? Não, infelizmente não é. Aqui você pode ter advogados para o Estado e que fazem trabalhos belíssimos, entendeu? Eis-me aqui. Eu, às vezes, faço trabalho para o Estado e faço bem feito como se fosse um caso que eu estivesse recebendo por ele. Seria o meu até pro bono, ou seja, não tem nem pagamento do Estado, é de graça mesmo, né? E eu faço da mesma forma como se fosse um caso pago, mas aqui é diferente, eles tratam bem o caso. Mas eu só não entendi a linha de raciocínio deles, por que isso? Se a senhora fosse chamada para defender esses meninos, a senhora defenderia ou não? Eu os defenderia, sim. Não para eximá-los de uma pena. Eu iria advogar, sim, por uma pena um pouco maior, né? Vamos dizer assim, tipo uns 20 anos em reclusão para os meninos, com acompanhamento psicológico e tal. Mas eu não daria, como foi dado, uma prisão perpétua para o menino de 18 anos, porque foge um pouco desses crimes que a gente está acostumado, sabe? Alguém vai roubar algo e vai lá, pega, dá um tiro em alguém. O menino, para mim, pode ter 16 anos. Se ele for roubar alguém e matou, tem que pegar a prisão perpétua e acabou. Já é diferente num caso desse, aonde que não havia uma estrutura familiar, aonde esses meninos, eles não cresceram sabendo de valores morais. Eles não tiveram amor também, ou seja, a Verônica disse assim, mas como que pode um irmão fazer uma coisa dessa? Na cabeça dessas crianças, desses jovens, eles nunca foram amados, então eles não aprenderam a amar. Então, eu não acredito que eles tivessem um mínimo de amor pelos irmãos. Para você poder desenvolver amor, você tem que ser amado. Eles não foram, eles não aprenderam. Como é que você vai retribuir ou expressar algo, sendo que você nunca nem sentiu? Então, eu acho que por causa disso, eu faria sim a defesa, pedindo uma pena menor. Tivessem feito um ataque, por exemplo, num shopping, aí a opinião da senhora mudava também se tivesse mais essa adição de crimes? Well, eu ainda
Se fosse com um número maior de pessoas, obviamente que a pena eu já ia pedir um pouco mais, devido à periculosidade, que talvez eles ainda sairiam muito jovens da prisão, aos 20 anos, por exemplo, o de 18 anos sairia aos 38, então eu pediria um pouquinho maior, né? Como ficou entre a família, é horrível falar uma coisa dessa, não é pelo número de mortos que você condena alguém, é pelo ato em si, só que você tem que analisar a crueldade que foi empregada. Então, eu não posso, como advogada, pensar assim, mas se ele matou, então, 10, eu peço essa pena, mas se ele matou 500, eu vou pedir uma pena quase igual. Não, eu tenho que fazer na proporção. Não tem, por exemplo, porque daí aqui, aí a gente entende, eu não sei a Verônica, mas eu entendi a visão da senhora porque se trata de família. Mas se eles tivessem entrado dentro de um shopping e tirado mais 5 pessoas, aí saía do dinâmica familiar, aí nós íamos ter dois tipos de massacre. Isso não mudaria a questão a percepção de soltá-los novamente, né? De permitir com que eles andassem livre? Isso não ia Eu mudar acho um pouco? que se tivesse ocorrido com mais outras pessoas, como eu falei, se eu fosse advogada deles, eu ia pedir uma pena de uns 20 anos. Já nesse caso, se tivessem outras pessoas envolvidas, eu já subiria a pena para pelo menos 40 anos. E ainda assim sairia jovem, né? 56 anos. Reactor, Verônica, a senhora tem 60 segundos para fazer uma apresentação de uma teoria. Eu posso abrir um parênteses antes da minha teoria, porque a Sandra falou um negócio que eu tô chocada. Sandra, você falou assim que matou, roubou é perpétua. Aí você falou assim, para eles, como tem todo esse lado familiar, perpétua foi muito pesado. Mas a crueldade, para mim, não tem nem questionamento. O que eles fizeram é perpétuo, porque na minha cabeça, de não advogada, eles são um perigo para a sociedade. Esses caras não podem voltar para a sociedade, não. E daí eu escutei você falando roubar, matar é perpétuo, mas eles têm que analisar direitinho. Analisar direitinho. Eu tenho uma resposta para isso, mas vai lá. Então, eu fiquei assim, será que eu entendi certo? Mas eu chego lá. Para Sandra. Você falou isso mesmo, roubar, matar é perpétuo, mas esses dois tem que analisar com direitinho. Eu vou te explicar por quê. Posso falar ou não? Ainda não? Pode. Uma das coisas mais práticas e bonitas que eu ouvi foi um psicólogo aqui nos Estados Unidos que ele disse uma coisa, veja, segue meu raciocínio. Ele disse: você pega uma criança pequena, leva essa criança para o Japão. Essa criança, ela é exposta à cultura japonesa, ela aprende japonês. Você pega essa mesma criança anos depois, leva essa criança para a França. Essa criança é exposta à cultura francesa, aprende francês. Aí depois você pega essa mesma criança, leva para o Brasil. Essa pessoa é exposta à cultura brasileira e aprende português. O que ele quis dizer com isso? Nós acabamos perpetrando o que nós vivemos. O que esses meninos vivenciaram? Violência, desamor. Deu para entender? Se eles tiverem, obviamente que nós vamos ter casos de famílias maravilhosas que tiveram filhos terríveis e vice-versa. Tem pais em prisão que o filho saiu uma boa pessoa. Mas nesse caso, considerando essa lógica, você é o produto do seu meio. Eles, desde crianças, ambos foram colocados dessa forma, com violência, sem amor. Não tem como eles terem um parâmetro do que é certo, do que é errado. Como eu estou te falando, difere de bandidinho, que é malandro, usa substância ilícita, vou sair, vou roubar, e aí vou lá e tiro a vida de alguém. É diferente de alguém que nunca experimentou amor. Eu não posso colocá-los na mesma categoria de um jovenzinho que sai na rua para tirar a vida de alguém porque ele precisa do dinheiro para comprar substâncias ilícitas. Está me entendendo? Então, por quê? Obviamente, você vai falar, mas também vai que ele teve uma vida desse jeito. Existe toda uma dinâmica. Essas crianças foram educadas dentro de casa, elas nunca foram numa escola, eles não tinham amigos. Eu não posso esperar que eles tenham a mesma mentalidade de um adolescente comum, do dia a dia. Então é por isso que eu fiz essa diferenciação. Mas quem garante que daí eles iam sair do presídio reabilitados? Porque a prisão não promove essa reabilitação em si. Nessa parte me pega também, porque se ele falou que estava orgulhoso, é preocupante dele querer fazer um orgulho novo. É assim que
solto. E também acho que assim, se tiver, acho que como ali como só tinha ali o pai e a mãe, acho que não tem ninguém para reclamar. Agora, se envolvesse um acidente no shopping, ia ter famílias das vítimas, ia ter uma cobertura, né, midiática muito forte. Eu acho que nessa questão não sei se a senhora ouviu falar de um caso eu não lembro agora o nome, mas era de uma menina que foi num, eu sei que ela tirou era num posto de gasolina e acho que ela foi fazer um assalto e ela tirou no cara que estava no caixa. Esqueci como é que se fala o nome desse tipo de pessoa no posto. Acho que é isso, balconista. Aí ela foi condenada à prisão perpétua, aí os artistas vieram e fizeram todo um auê, levantaram hashtag no Twitter e eles abateram. Não, e ainda hoje ela está solta. E tem um vídeo acho que o próprio Júlio Chagas trouxe essa história, tem um vídeo lá dela atirando assim sabe, não tinha nada que servisse de ameaça para ela, entende? Mesmo assim, os artistas fizeram porque ela acho que ela tinha 16 anos e tal. Eu achei assim bem frio assim da parte deles, porque não é um parente de vocês ali, porque ela entrou ali consciente para assaltar e quando ela rendeu, ele deu o dinheiro, ela mesmo assim disparou a arma sem qualquer motivo, entende? Não foi um engano, não foi um dedo. Como é que a senhora vê uma situação como essa? Eu parto do princípio, ouvindo a história como você está me contando, eu não estou vendo a dinâmica familiar. Entra naquilo que eu estava falando com a Verônica. Para mim, é como uma pessoa um bandidinho que vai lá tentar roubar alguém porque quer dinheiro, porque quer comprar uma coisa, um tênis novo, porque quer comprar uma roupinha nova, tal. Então, tira a vida de alguém. Então, esta pessoa, para mim, o crime difere nisso, que como se fosse, como que eu poderia dizer? Essa pessoa tem total, o que é disregard em português? Total disregard. Peraí, deixa eu lembrar a palavra. Olhar, consciência. Consciência. Essa pessoa, ela não tem consciência, não está pensando ali no outro, nem nada, mas eu estou partindo do princípio que são pessoas que foram criadas em lares comuns. Eu não posso atribuir que uma pessoa que foi criada num lar comum pratique um crime, mesmo que tenha 13 anos de idade. Eu vi a dinâmica, essa pessoa era normal. Foi lá roubar porque queria o dinheiro para usar substâncias ilícitas. Vai pegar prisão perpétua para mim. Agora eu pego uma outra criança de 13 anos que nunca foi na escola, que nunca se socializou, que nunca teve amigos, que sofria abusos dentro de casa. Eu posso aplicar a mesma pena para os dois? Não. No meu parecer, não. Um foi exposto às regras de moral, né? Certo, o errado. Já uma criança como essa, não. Na cabeça dela, o que ela expôs? O que ela viu a vida inteira? Desamor. Como a Verônica estava falando, né? Como é que você pratica uma coisa dessa? Você tem coragem de tirar a vida do seu irmão? Porque não tinha isso dentro deles. Não tem esse amor de irmão para irmão. Você não pode dar o que você não tem. Entendeu? Então, como que ele vai dar amor para os irmãos? Se eles mesmos... Mas a percepção daria se, por exemplo, o caso dela fosse, ela ainda assim tivesse, vamos supor, vamos pegar essa moça, que eu não me recordo o nome. Se ela tivesse pais abusivos, mas diferente desses dois irmãos, ela se socializava, ela saía, ela ia para a escola, a questão daí mudava, né? Ou Mudar, não? prisão perpétua para ela do mesmo jeito. Certo. Do mesmo jeito. O que difere é a não socialização. Como que você cresce aos 18 anos de idade, aos 16 anos de idade, dentro de uma redoma, a sua vida, você não tem amigos, você não tem ninguém, você não tem nada. Essa daí não. Ela pôde ir na escola, teve amiguinhos, saía, bebia, fumava e tal, mas esses meninos não, eu não posso colocá-los no mesmo patamar. E agora no painel eu vou abrir a discussão em aberto para os três. Nossa, eu tô chocada aqui, eu tô só olhando. É difícil de aceitar, mas você falando todas essas coisas faz a gente pensar, realmente, é o exemplo que eles tinham. Sim. É o exemplo que eles tinham, eles não sabiam. Eu nunca fiz um caso desse tipo. É difícil de entender, mas é o que eles tinham, é o que eles sabiam. Não,
também não que eu acredite que 100% eles não sabiam. Eu não, assim, pelo menos aí eu sei como eles não tinham o lado externo, praticamente tudo que eles recebiam de informação, de conhecimento era dentro de casa. Mas em nenhum momento eles viam o pai fazendo o que eles fizeram depois, entende? Também não tinha esse exemplo. Esse exemplo eles obteram da TV. E aí eles pegaram essa agressividade que saiu no impulso, que ela foi transmitida ali na agressividade que eles demonstraram através do ato, né, do planejamento que antecedeu, então, de toda essa construção, né? Imagina a primeira vez que eles verbalizaram, né, quando eles decidiram, amanhã nós vamos fazer isso, como eles se sentiram. Então, eu tenho sim que não que eles seriam anjos nessa questão de não sei que é errado, mas eu acredito que é aquela questão de comportamento que a gente vê, por exemplo, numa família onde o pai é estressado, a mãe é estressada, os filhos têm mais chances de serem automaticamente estressados também, mas não que eles não tenham essa zero consciência do certo e errado. Eu sei que tem um limite. Eu acho que eu concordo em partes com a doutora Sandra, num caso que a gente tinha comentado mais cedo, antes de gravar esse programa, e foi o da Gipsy, e da mãe dela, que era... Alguém lembra o nome daquela menina? Didi. Ah, é. Isso. A pena que ela recebeu e que o rapaz, eu achava que poderiam ter sido um pouco diferentes. Principalmente ele que se deu mal. É. Ele pegou direito condicional. Foi um golpe. Sabe mesmo o que aconteceu isso aqui? Alguém sabe? Ela ainda pegou Eu tenho 10 uma anos. pergunta. Esses meninos viviam jogando, né, Sandra? Eles jogavam jogos de violência, eles tinham acesso à internet, então. Queria, mas pelo visto era só o dia inteiro, 24 horas ali, as horas que estivessem acordados era só para o videogame, não era para mais nada, não era uma pessoa que vão assistir um filme, vão ler o noticiário, era só mesmo jogo. Isso que eu imaginei, porque a gente ficou falando, era o exemplo que eles tinham em casa, era o exemplo que eles tinham em casa, mas às vezes, se eles tivessem acesso à internet, eles vão assistir uma série, eles vão assistir um programa, um documentário, eles vão ver outras coisas, um exemplo de família, e talvez, a minha família é problemática, e ali, eles mesmos, nem sei se, doutor, depois você fala se é possível a criança, o adolescente, saber que ele vive num meio de dificuldade e assistindo séries e tal, ele possa ter essa consciência, não, a minha família é problemática, existe outra coisa, eu vou por esse outro caminho aqui. Não sei se isso é possível. Essa foi a minha pergunta, vocês não entenderam. Não entendi, é pro Gustavo, essa. Que era para ela. Não. Eu falei com a Sandra, mas ela já me falou, já respondeu na lata dizendo que não, ele só ficava jogando mesmo. Daí eu falei, poxa, porque se eles tivessem acesso à internet, eles poderiam ver que a família deles, né, eles têm essa consciência, minha família tem um problema, mas assistindo seriado, filme, nossa, existe família diferente, que não tem violência, então eu vou tentar ir por esse caminho, sabe? Eles poderiam tomar uma consciência disso. Normalmente, em casos, por exemplo, que nem o da própria Didi, que a gente mencionou, a gente vê que a internet serviu como uma ponte para as conversas que ela teve online com o garoto. Se eu não me engano, ela chegou a conversar com outros também, né? Então, eles não tinham, vamos supor que eles não conversavam com mais ninguém. É lógico que na TV eles deviam ver, né, nos Estados Unidos não é novela, é série, eles deviam ver programas de televisão que tinham uma família estruturada, né, do jeito da TV, então relacionamentos calmos e tal. Mas eu acredito que tudo isso era desinteressante porque em algum momento eles ficaram interessados na parte macabra, que era aquela parte que exaltava poder, que eles inalavam força, que eles tinham, de alguma forma, como todo tipo de amor que eles recebiam era através da agressividade, então, de uma forma negativa, eles aprenderam que, tecnicamente, eles poderiam rebater desta forma também. Então, é uma sensação que, quando você está cometendo, né, da mesma forma como que você recebeu, você está dando isso de volta, e eles deram de uma forma muito mais intensa e fatal, mas foi de uma forma cumulativa. Não sei se, de repente, nas discussões que eles tinham com o pai, eu acredito que, de repente, eles não levantavam a voz, né? Não sei se a senhora chegou até a esse tipo de informação de que, tipo,
Eles não chegaram a ter embates com Não, o pai e com eles tinham medo. Medo foi como Eu- eles definiram, tinham medo. nunca Não tiveram uma ouvi isso. reação. Não, Nunca. nunca rebateram. Então, se eles nunca tiveram reação, é aquilo acumulativo. Você vai acumulando, você vai guardando, e aí esse ódio vai crescendo e ele vai acumulando. E aí chega que parte do momento, quando você não aguenta mais, que foi quando eles começaram a planejar, acho que foi o dia que eles decidiram que era insuportável viver com a família, apesar que do ponto, quando é insuportável viver com a família, muitas pessoas vão embora. E o de 18 anos já poderia ter feito isso. Por algum motivo, ele achou que isso não valeria a pena, já porque eu acredito que ele tinha consciência que eles iriam ser presos, que eles iriam ser pegos e que eles iriam ser presos. Então, ele já não tinha perspectiva de futuro. Isso é um problema, porque quando a gente vê, né, qualquer pessoa que estiver nos assistindo, você conhecer alguém que não tem uma perspectiva positiva sobre o futuro, a gente pode estar olhando para uma pessoa perigosa, porque quando ela não vê nada para o futuro dela, ela pode estar querendo eliminar as pessoas ao redor também, deixá-las sem futuro, né? E eles têm futuro, mesmo que na cadeia, eles têm o futuro lá, vão viver não sei quantos anos. E eles arrancaram dos pais. Então tinha esses, como eles eram crianças que não reagiam, acho que os pais nem sequer desconfiavam, embora que a gente vê que, infelizmente, por essa, não sei se eles ouviram do pai, da mãe, eu te amo, a gente não sabe como é que era o nível de agressividade e de manipulação. Seria interessante observar. Mas por eles aparentarem ser. O que só me choca mesmo também é essa questão dos irmãos, né? Da irmãzinha ali de 3 anos, porque ela não tinha nada a ver. Eu acho que talvez eles não conseguiram se identificar com a situação dela, né? A gente tem como um outro caso aqui no Brasil, o da Suzane, que é bem famoso, que ela tirou o irmão de casa, né? Ela levou ele para uma lan house para ele nem estar presente em casa quando o crime estava acontecendo. E muitos psiquiatras, eles acreditam, né, de tudo que eu já procurei ler, que de fato, não sei hoje, mas naquela época ela tinha uma ligação com o irmão. Acho que não que ela o amava, né, perfeitamente, mas ela tinha, sim, de fato, um carinho pelo irmão. E ela teve todo esse arranjo para movê-lo para lá, para fazer com que ele não participasse daquele massacre. E esses irmãos não tiveram com essa menina. De repente, não sei se também eles sofriam mais violência que ela, isso é importante, porque às vezes algumas criam raiva, né, da outra por, no caso, eu sou e você não, então às vezes isso intensifica. E aí e é engraçado que o outro eles não fizeram mal, o de 2 anos, mas fizeram pro de 13. Eu não O de ficaria 13, o de chocado. 12, o de 7 e o de 5. O de São 13, o 5. de 12 e o de 5. 5 Só pessoas morreram. O pai, a mãe, o 12, 7 e 5 perderam a vida. Ficou viva o de 13 e a de 2. de 2. São 5 Tá bom. irmãos. Não, no total são. Gente, morreu o pai, morreu a mãe, morreu o de 12, o de 7 e o de 5. Sobreviveu o de 13 e o de 2. É uma família grande. Verônica. Eu tinha entendido que era bastante irmão, sim. Ela falou no começo todas as idades. Eu entendi 4, os 2 assassinos Não. e a 2 coisas. Não, 5 perderam a Então, vida no total. Country, deixa eu fazer uma pergunta. Há algum relato de pensamentos suicidas após o ato brutal ou eles simplesmente resolveram matar? Olha que coisa incrível, bem lembrado. O Robert tentou tirar a vida dele na prisão, agora, recentemente, mas não conseguiu, foi socorrido a tempo. Foi socorrido a tempo. E o outro? O outro tá calminho. Agora, o Robert, ele já teve um problema, ele tentou atacar também um presidiário, um objeto cortante, mas também conseguiram salvar o presidiário lá dentro na hora. Meu Deus. O de 16 é o mais, vamos dizer, calmo, não tem, assim, nada de mais a respeito dele. Entrevistados pela TV, Não, depois não, nada. E atualmente, aonde estão os outros 2 sobreviventes? Foram O que adotados. aconteceu? Eles foram adotados. Agora, não sei dizer se foram adotados pela mesma família, porque eles não divulgam isso, né? Entrou em sigilo o nome deles? Ou não? Não. Possivelmente, após a adoção, pode modificar o nome se quiser, né?
Só não sei dizer se os 2 foram adotados pela mesma família, mas sei que foram adotados. Gente, agora eu não tinha percebido Dos que todos tinha eles. mais. Agora eu fiquei chocado. Tava mais chocada. Você entendeu por que eu fiquei chocada? Tava chocada desde o começo, assim, cara. Acho que agora faz sentido. Como tem mais irmãos, a gente tem no que me basear. Acho que provavelmente, como o de 2 anos não tinha uma reação, não tinha não era como eles, né? Porque não falava, não andava, não corria, não fazia. Acho que por isso eles conseguiram criar, se não houve uma identificação, porque não significa amor também, mas houve esse distanciamento do pequeno e dos outros não. Possivelmente, de repente, pode ser que o relacionamento dos pais até devia ser até mais tranquilo também com esse de 2 meses, por estar 2 anos, por estar pequeno ainda, né? Há uma série de fatores que mudam a visão, a perspectiva do criminoso quando ele vai cometer coisas assim elaboradas, que eles tiveram tempo para pensar e para decidir a dedo o que eles iam fazer ali na casa. Que triste. Algum de vocês tem alguma questão pertinente para levantar sobre o caso? Hector? Contours? Eu tranquila aqui nas minhas observações. Então, vamos para a análise final. Hector, Verônica, a senhora tem 60 segundos para dar as considerações finais. Esse lance de eu quero ser famoso, quero fazer uma coisa bem grande, que todo mundo vai falar de mim, é bem assim, horrível. É triste ver que os jovens, eles estão indo pro lado, às vezes, da maldade, simplesmente porque eles querem aparecer, eles querem estar na mídia. Vou dar um exemplo aqui que acontecia na minha cidade. Eu moro do lado do presídio de Tremembé, e onde estão os famosão, Maníaco do Parque, sabe, esses caras famosos, eles estão nesse presídio. E o pessoal que estudava direito, o professor levava no presídio para eles estarem ali visitando. E os alunos começaram a pedir autógrafo para os presidiários. Então você vê que as próprias pessoas que estão ali para estudar direito fazem esse tipo de coisa. Imagina um adolescente que vê tudo isso. Nossa, o cara tá na prisão. Nossa, tem entrevista. Nossa, vai no Google. Nossa, vai não sei aonde. Sabe, a mídia, ela distorce muita coisa. E daí dá nisso que dá. 2 jovens querendo ser famosos e vão pro lado, assim, obscuro das coisas. Isso eu fiquei bem chocada. Você quer ser famoso, mas a todo custo, mas vamos pro lado da maldade. Hector, Gustavo, você tem 65 segundos para suas considerações finais. Olha, como assim, né, tem muitas coisas que são importantes hoje para as pessoas e tem coisas que são menos importantes, mas às vezes elas são de maior importância quando a gente olha para um outro ângulo, né? E às vezes isso é mais perspectível para alguém que está olhando de fora, tem um ponto de vista de uma outra situação. E a gente já vê o erro de pessoas que querem ser famosas, tecnicamente fazendo coisas que não são erradas, mas algumas são imorais, algumas são levemente legais, tem outras que são coisas que eu não me submeteria. E quando a gente vê pessoas como esses rapazes que queriam experimentar o preço da fama, né? Mas depois dessa que ela falou dos alunos de direito pedindo autógrafo, o que eles iam fazer com o autógrafo? Colocar na parede? Sabe, assim, eu espero isso. Assim, isso é comum de quem fica fascinado por serial killers, de mulheres que casam com Hector, o seu tempo acabou. Vamos de uma réplica. E outras pessoas, assim, mas de estudantes de direito, de pessoas, assim, que estão ali para, tecnicamente, fazer valer a lei, cumprir a lei, é perturbador uma declaração dessa, sabe? Chega momentos, assim, que se acho que eu não tivesse as minhas certezas pessoais, eu ia temer mesmo pelo meu futuro, porque isso é bem preocupante. E acho que hoje em dia tem muitas questões que são ironizadas e que às vezes se transformam em piada, que nem eu me dei conta outro dia de uma questão que todo mundo faz piada, e eu pensei, pá, isso é errado porque isso já está se tornando um modelo, e a partir do momento que se torna um modelo, você caracteriza rótulo em todas as pessoas que são dessa área, e isso se torna um problema, e mais tarde a sociedade vai pagar o preço por isso, porque hoje em dia tem muitos modelos que as pessoas às vezes ficam presas
por conta de alguém que começou isso lá atrás, é aquela coisa que o avô dizia, o pai dizia, e agora você está falando também, e às vezes tem dificuldade para parar. Hector, o seu Porque tempo aprendeu acabou. dessa forma. Vou pedir mais uma réplica. Então, eu acho que, assim, você que está aí, que está analisando tudo, que foi bastante informação que a doutora Sandra trouxe, principalmente essa questão legal, foi uma perspectiva diferente, ela conseguiu ir para embora a gente tinha conversado um pouco sobre o caso da Gipsy mais cedo, mas ela conseguiu ir para o outro lado um pouco mais profundo, que a gente pegou aqui uma situação que a gente teve mais tempo para conversar. Eu acho que o mais legal é você refletir e procurar conversar com 1, 2, 3, 4 pessoas sobre o mesmo assunto para que você ouça essas perspectivas, porque às vezes a sua própria narrativa ela pode ser falsa. E eu não sei até que ponto esses meninos passou pela consciência deles em algum momento, é melhor a gente, sei lá, recuar. Como não se passou, se teve isso na consciência deles em algum momento, acredito que teve 1, 2 vezes, acho que a voz sempre aparece. Acredito que sempre aparece. Pelo menos assim, na primeira vez, quando você está fazendo isso, E Hector, o seu tempo acabou. Eu rebato com uma frase. Então, quando aparecer... Talvez seja importante parar para refletir, para analisar e para enxergar um pouco além daquilo que você está vendo, porque é perigoso a gente ir pelos nossos próprios pensamentos e pedir auxílio de quem tem conhecimento e de quem talvez a gente possa encontrar respostas, eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Comprem, a senhora tem 65 segundos para suas considerações finais. Bom, como eu sempre faço no meu canal, quando eu fecho um caso, eu tento trazer uma homenagem para cada uma das vítimas, então não vou deixar de fechar esse caso diferente, porque antes de falar o nome do assassino, é enaltecer o nome das vítimas, então preciso ler aqui. David Bever, 52, April Bever, 42, Daniel Bever, 12, Christopher Bever, 7, Victoria Bever, 5. São essas as pessoas que perderam a vida naquele dia fatídico. E sobreviveu a Kristen e o bebê de 2 meses. Bom, pessoal, acho que a gente termina uma história muito chocante. A doutora Sandra realmente conseguiu surpreender. Ela chutou pela barraca. Realmente foi muito forte. Acho que a gente trouxe reflexões muito profundas. E eu agradeço vocês que nos acompanharam até aqui. Agradeço também às nossas convidadas. A doutora Sandra, ela tem um canal que está aparecendo aqui na tela para você já ir lá conferir. Ela tem casos incríveis, ela tem informações inéditas. Você vai estar olhando as tramas a partir do ponto de vista de uma advogada. E você também, que gosta de conhecer um pouco mais do mercado, além do mercado americano, nós temos a Verônica, que ela é mega especialista em crimes franceses. Se você quer saber crimes na Torre Eiffel, pode ter certeza que ela sabe, ela detém, ela conhece, e ela todas essas informações lá no canal dela, que está aparecendo aqui para você conhecer. O Instagram também está aparecendo aqui, não deixe de me seguir. Se você ainda não é inscrito nesse canal, você tem que se inscrever agora. Comenta aqui embaixo, pode estar perguntando, se você quiser tirar suas dúvidas jurídicas, a doutora Sandra vai estar aqui respondendo. Se você quiser perguntar alguma coisa para a Verônica, alguma questão que você gostaria de ouvir a opinião dela, que a gente não comentou, não debateu aqui, pode ter certeza que ela vai responder. E eu também estou aqui para responder. A Ana Paula também, pode ter certeza que nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Eu agradeço a companhia de vocês, eu agradeço o carinho que a gente recebeu. A gente se vê na próxima, continue me vendo nos outros vídeos e na mira de casos criminais. Até mais, pessoal. Nunca se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Tchau, tchau!